Boa noite, irmãos. Com alegria nós estamos juntos, reunidos aqui na casa do Senhor, para agradecermos ao nosso Deus, por 20 anos o ministério do pastor Gilberto. Gratidão é o reconhecimento e a valorização de um benefício, ajuda ou gesto positivo recebido, indo além do simples obrigado. A Bíblia fala também que em tudo devemos dar graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 18. Vamos ler todos juntos? Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 20 anos de consagração ao ministério pastoral. E o pastor Gilberto vem agradecer a Deus, junto aos irmãos, amigos, por cada dia vivido, pelas bênçãos e lutas que o fez crescer e servir ao Senhor, ainda mais com mais dedicação e mais fé. Convido os irmãos para estarmos louvando ao nosso Deus com o hino 385 do cantor cristão.
nesse momento nós vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus, louvando e agradecendo por tantas bênçãos. Convidar o irmão Marcos, que esteja, vindo aqui orando ao nosso Deus. Oramos, igreja. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial nesta noite, ao qual o Senhor reservou essa data linda, Senhor, na vida do pastor Gilberto e da sua família, Senhor. Esses 20 anos ao qual o Senhor tem conduzido o teu servo nesse ministério tão lindo de pregar o evangelho a toda criatura. Continua usando o teu servo, meu Pai. Muito obrigado que o Senhor tem feito desde o início deste culto e também no decorrer dele. Entregamos tudo aqui como gratidão a Ti, Senhor, porque Tu és bom, bondoso o tempo todo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade agora ao grupo Nova Geração, que está conosco, para estar louvando a nosso Deus junto conosco. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que o Ministério Nova Geração está aqui com os irmãos para agradecer e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que fiquem de pé, cumprimentem o irmão que está ao seu lado, diga que é muito bom vê-lo aqui na casa do Senhor. Glorificarei.
transformacional. Então, nós reunimos jovens e adolescentes de diversas denominações, com o intuito, de mostrar que no final não haverá distinção de denominação. Então, nós queríamos desde já colocar isso em prática, louvar todos juntos, engrandecer o nome do nosso Deus todos juntos. Infelizmente, nem todos os nossos integrantes puderam estar aqui, mas a gente convidou um pessoal aí, então quero agradecer o pessoal que veio convidado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai dizer: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, todos os dias, irmãos, Deus nos dá uma nova oportunidade de adorar, de engrandecer, de criar mais intimidade com Ele. Então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. Deus nos dá a oportunidade de acordar, de respirar todos os dias. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos para agradecer por tantas bênçãos que Ele tem feito nas nossas vidas. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava, minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado, nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi.
Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, sou grato, Cristo, Cristo, novo dia recebi, recebi, recebi. Os irmãos podem se sentar. Hoje celebramos uma história tecida com fé e dedicação. 20 anos de ministério, 20 anos de missão. Pastor Gilberto, chamado, escolhido para cuidar, ensinar e guiar. Foi voz em meio ao deserto e abrigo para quem quis descansar. Quantas vidas foram tocadas, quantas lágrimas ajudou a enxugar, quantas palavras semeadas começam hoje a frutificar. Ser pastor é mais que palavras, é viver o amor em ação, é carregar no peito o povo e no espírito a direção. E você seguiu firme, constante, mesmo em dias de aflição, mostrando que o verdadeiro chamado nasce no coração. Que venham muitos outros anos de graça, luz e unção, pois sua história inspira vidas e fortalece nossa fé e união. Parabéns, Pastor Gilberto, pelos 20 anos de ministério. Que Deus continue te abençoar. Abençoe sua caminhada, pois ainda tem muito a florescer e a alcançar. Que Deus te abençoe, né, e que novos anos venham. Olhando aqui os meninos cantando, quando você começou, alguns deles, ou todos eles, né, ainda não estavam conosco, mas, né, com certeza, aqui nós temos alguns que olham para você, se inspiram em você. A maioria que alguns deles são, né, sobrinhos, parentes, né, e é muito bom saber que Deus tem usado a sua vida e tem abençoado a nossa casa, a nossa família e a igreja, né, e os irmãos, aqueles que estão por perto de você. Que Deus te abençoe sempre. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos continuar louvando, irmãos. Queria pedir que os irmãos ficassem de pé novamente. Esse hino que nós vamos cantar é um hino bem conhecido, então os irmãos podem ajudar a gente aí, tá? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei.
Qual que é o motivo do culto mesmo? Isso, ele é um culto de gratidão pelos 20 anos de ministério pastoral do pastor Gilberto. Estou acostumada a falar tio Gilberto. Do pastor Gilberto, né? E a gente, às vezes, fica se perguntando como demonstrar a nossa gratidão a Deus, né? Por mais que a gente agradeça, Ele é um ser tão grandioso, né? Como que a gente pode saber que Ele está satisfeito com a nossa gratidão? Então é muito difícil, mas esse cântico, esse próximo hino, ele vai nos dizer como a gente expressa a nossa gratidão. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho
convidar o pastor Jeová, que esteja orando nesse momento. Pastor Jeová. Agradecendo ao nosso Deus, mais uma vez, nesse momento, um amigo nosso. Paizinho, nós damos-te graças nesta noite, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, nosso pastor, o nosso Criador. Somos objeto do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia todos os dias. Obrigado por ter pensado em nós antes mesmo do mundo existir. Obrigado porque o Senhor pensou no teu filho Gilberto. O Senhor já o separou muito antes da sua mãe o conceber. O Senhor o levantou como profeta. E queremos te agradecer por esses 4 lustros que o teu filho alcançam da parte do Senhor. Obrigado, Deus, por esses 20 anos. Que ele possa continuar servindo ao Senhor, exaltando o teu nome, fazendo discípulos, e que neste lugar, neste bairro, Jardim Surubi, que ele venha realizar um grande ministério. Eu tenho visto, pela fé, que o Senhor vai levantar aqui uma grande e poderosa igreja, e que muitos se converterão ao Senhor, através da tua graça, e também na instrumentalidade do teu servo e de sua família. Obrigado por tudo, Senhor. Conduza-nos neste momento, quando daqui a pouco a tua palavra será aberta, será ministrada a nós. Já colocamos o pastor Samuel, meu pastor, em tuas mãos, para que o Senhor use de forma poderosa e que recebamos da parte do Senhor uma palavra rema nessa noite. É a nossa oração com ação de graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento estaremos dando oportunidade à irmã Tereza. A irmã Tereza, membro de nossa igreja, esta igreja que nos acolheu, né, em tão pouco tempo, amamos muito e sentimos o carinho desta igreja para com a nossa família. E a irmã Tereza tem uma palavra nesse momento. Boa noite, irmãos. Em nome da liderança, bem como de toda a igreja, parabenizo o senhor pastor Gilberto pelos seus 20 anos de ministério pastoral. Para nós é uma imensa alegria fazer parte desse momento tão especial em sua vida. Até aqui te ajudou o Senhor. Com certeza, chegar aos 20 anos só foi possível pela graça e a fidelidade de Deus, o suporte da família e as orações de muitos irmãos. No casamento, 20 anos são bodas de porcelana, que representa a durabilidade da relação conjugal, que precisa de zelo para permanecer intacta. Sabemos que a porcelana é um material muito sensível, ele precisa ser bem cuidado, bem zelado. Diante de muitas lutas e provações, o Senhor tem tido, pelo seu ministério, cuidado para mantê-lo intacto, consolidado e firme no propósito que Deus o chamou. São 20 anos também de muitas alegrias, muitas bênçãos. Quantas almas ganhas para Cristo? Quantos batismos, quantas vidas que já ouviram falar de Cristo através do ministério ao Senhor confiado. Que os próximos anos sejam cheios de bênçãos do Senhor. Que os cuidados do Senhor permaneçam sobre a sua vida e de toda a sua família. Que a semente do Evangelho continue sendo lançada através das mensagens que pelo Senhor são explanadas. Que essa mesma graça que o trouxe até aqui continue sobre a sua vida. Nós, Igreja Batista Jardim Surubi, nos sentimos honrados por Deus por tê-lo como nosso pastor. Os próximos anos, se assim o Senhor nos permitir, viveremos ao seu lado, no cumprimento dessa missão que é tão árdua, mas também tão gloriosa.
Parabéns, pastor. Vou convidar o nosso irmão Luizinho, convidar o pastor aqui à frente. Vamos estar entregando ao pastor uma lembrança da nossa igreja. E que essa lembrança, tenho certeza, que é onde a vida do Senhor e o ministério está firmado. Luizinho também vai estar orando, pastor. Vamos nesse momento estar orando, agradecendo a Deus por esse momento estarmos juntos aqui. Senhor, nesse momento, ó Pai, minha oração é de gratidão, ó Pai. Gratidão pelo dia que o Senhor nos deu, por esse momento que estamos vivendo aqui, pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, e principalmente pela Tua presença em nosso meio. Ó Jesus, continua nos abençoando, que tudo que for feito aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Seu santo nome, ó Pai. Pelos louvores entoados, ó Pai, esteja abençoando essa banda, ó Pai. Continue nos abençoando. Agora quero te pedir, ó Pai, pela vida do pastor Gilberto, ó Pai. São 20 anos de ministério, ó Pai. O Senhor tem cuidado do seu filho, o Senhor tem amado o seu filho. Ó Jesus, continua abençoando ele, abençoando a família dele, que ele possa, ó Pai, está continuando, ó Pai, sempre abundante na Tua obra, ó Pai, incansável, ó Pai. Continua abençoando sua vida, seu filho e teu servo, ó Pai. Essa é a oração que te faço, nosso filho amado Jesus. Amém, ó Pai. Mário. Convidar o pastor Maxwell, que esteja nesse momento também, representando aí a nossa associação, também os pastores, para estar trazendo uma palavra. Boa noite, queridos. Graças e paz. Estamos aqui em nome das nossas instituições, pastor Gilberto, para trazer a você um abraço da associação, porque dentro desses 20 anos de ministério, o irmão também serviu a nossa denominação em algumas das nossas instituições. Então, em nome da associação, na qual o irmão serviu como secretário executivo durante um tempo, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido naquele tempo. Também em nome do nosso seminário, onde o irmão serviu como diretor por um tempo e também hoje é professor da nossa instituição. Também somos gratos a Deus por tudo que o irmão fez e representou, inclusive num dos tempos mais adversos, na pandemia, o irmão estava lá como diretor do seminário, né? Um tempo muito desafiador. Também em nome da nossa ordem, subseção, Extremo Norte Fluminense, recebo um abraço do pastor Jonatas, nosso presidente, também, e todos os pares da diretoria. E também tenho um abraço da Igreja Batista SEAB. Grande parte desses 20 anos, o irmão viveu na Igreja Batista SEAB e ali foi abençoado e prosperou, e somos gratos e reconhecemos isso com gratidão a Deus. Haja vista que nós temos um grande grupo de irmãos lá da SEAB aqui hoje, isso atesta o que eu estou dizendo aqui. Então, nossa oração, pastor, é que Deus o continue abençoando, Deus o continue fazendo prosperar aqui, nessa igreja, que é tão querida, com gente tão amável, e temos certeza, assim como o pastor Jeová já mencionou na oração, vemos com os olhos da fé aquilo que Deus já vai fazer, ou já está fazendo através da sua vida aqui nesse tempo. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a igreja e o ministério que os irmãos têm aqui desempenhando. Nós vamos estar dando oportunidade agora para louvar ao nosso Deus, alguém que acompanha o pastor Gilberto desde antes de mim, né? Nós vamos estar ouvindo agora a Edilane e também a Débora, que estará louvando ao nosso Deus. Edilane, que acompanha não o pastor Gilberto, mas o Gilberto, né? Esteve sempre junto e não poderia deixar de participar deste culto em agradecimento ao nosso Deus. É um privilégio nós estarmos junto com os irmãos para louvarmos, adorarmos o nome do Senhor por esses 20 anos do Gilberto, mas pastor Gilberto, né? Então é uma honra poder estarmos aqui louvando ao Senhor. A palavra de Deus em Lamentações 3, 22, 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Como é bom e agradável sabermos que nós servimos a um Deus, que Ele é fiel, independente das situações. Em Isaías 41:10 também diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu imagino, quantas vezes ao longo desses 20 anos, o pastor Gilberto, juntamente com a sua família, teve momentos de dificuldades, momentos às vezes de desânimo e até mesmo de medo. Mas quando nós lembramos que nós temos um Deus, que Ele é fiel, independente das circunstâncias, independente até mesmo de nós merecermos ou não, porque nós não merecemos, isso nos fortalece e é isso que nos traz segurança, de saber que esse Deus, Ele é fiel para todo sempre. Estaremos louvando ao Senhor com o hino que o Gilberto gosta muito, e você é convidado a louvar conosco. Tu és fiel, Deus é para sempre fiel. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ó meu Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e exaltamos, porque a tua fidelidade é para todo sempre. Nós sabemos que nós somos falhos, nós não somos merecedores, mas o teu amor grandioso sobre as nossas vidas nos alcançou. E nós podemos experimentar este amor, a tua bondade, a tua fidelidade. Obrigado por ser o nosso Pai. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E nós cremos, que o pastor Gilberto, justamente, com essa igreja Batista Jardim Surubi, vai continuar experimentando essa fidelidade do Senhor. Graça e paz, irmãos. Fidelidade de Deus. Essa tem sido a história de minha vida. O ano era 2001. Eu estava há 3 meses do casamento. Mais precisamente, 24 de junho de 2001. E eu e a Adma preparando para casar em 15 de setembro daquele ano. Eram os meus 24 anos. Eu tinha planos, eu tinha sonhos. Naquela manhã de 24 de junho de 2001, o pastor Zezinho ministrando a palavra lá na Igreja Batista em Retiro do Muriaé, eu entendi naquela manhã que eu era um fujão. Ele pregava sobre Jonas e naquela manhã eu entendi com convicção que Deus estava me chamando ao ministério pastoral. E então eu entendi convictamente de que deveria ir me preparar, porque Deus tinha planos para a minha vida que até então eu não estava ainda conhecendo. E assim casei-me com a Adma em setembro de 2001. Em fevereiro de 2002, entrei no seminário e ali estudei até o ano 2005, quando me formei no final daquele ano. Deus me deu o privilégio de, no último ano do seminário, já estar atuando junto à Congregação Batista em Venâncio, ao lado do pastor Joaquim, e ali já conhecendo aquele que seria o meu primeiro ministério pastoral. Dia 6 de março de 2006, eu passei pelo exame. Um grupo de 18 pastores, pastor Jeová, pastor Samuel, apertaram bastante.
E então, sendo aprovado no dia 17 de março de 2006, então aconteceu o culto de consagração. Era uma sexta-feira. No dia 18, dia seguinte, era uma reunião da Ordem dos Pastores lá no templo da Terceira Igreja Batista. E então eu fui apresentado e feito a solicitação do nosso ingresso na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a qual eu pertenço, completando exatamente hoje 20 anos. No ano 2004, nós recebemos em nossa família o Lucas, que chegou e assim começou a fazer parte da nossa história, enquanto ainda seminarista e depois já como pastor. No dia 25 de março, uma semana depois, praticamente, depois da consagração, eu tomei posse no ministério pastoral da então Congregação Batista em Comendador Venâncio. No ano seguinte, 2007, eu recebi um convite que foi para mim muito desafiador, tão jovem no ministério, que foi assumir a secretaria-geral da nossa Associação Batista. E ali estivemos trabalhando, inclusive, com o pastor Jeová como nosso presidente durante algum tempo, pelo ano 2007, 2008, até o ano 2009. No ano 2009, recebi o convite e então, nesse tempo, vim pastorear a Igreja Batista SEAB, onde estive por quase 16 anos, até novembro do ano 2024. Ainda lá atrás, naquele tempo, naquele processo de transição, de saindo de Venâncio e vindo para Itaperuna, eu também estive na Igreja Batista em Laje do Moriaé como interino por 8 meses, aonde tive o privilégio de dar posse ao pastor Samuel, que por ali ficou cerca de 10 anos quase. Quantos? 13 anos. Então tive o privilégio de dar posse ao pastor Samuel na Igreja Batista em Laje, ficou por 13 anos. Pastor Elimar, dei posse a ele no final de 2009 na Igreja Batista em Venâncio e ele se encontra lá pastoreando a igreja até hoje. Meus irmãos, ao longo desses 20 anos de ministério, Deus me deu muitos privilégios, porque nada disso eu mereci. Eu tive o privilégio de servir na condução a pelo menos 6 pastores ao ministério pastoral, estando hoje servindo ao Senhor, todos eles em alguma igreja ou em algum campo missionário. Nesses 20 anos, eu pude acompanhar nada menos do que 15 seminaristas que os recomendamos ao seminário para que pudessem se capacitar para servir ao Senhor da melhor maneira que puderem. Deus nos deu também, além de um ministério local, um ministério voltado para a família. E desde 2012, eu entendi também um chamado bem específico para, de alguma forma, servir, apesar de mim, mas para a edificação de famílias cristãs nesse tempo. Há 14 anos Deus tem me dado o privilégio de ministrar palestras em diversos encontros de casais. E se eu fosse contabilizar, mais de 3.000 casais já participaram de encontros que tivemos ali a responsabilidade de ministrar a palavra a fim de fortalecer a vida conjugal de tantos. Deus me deu também o privilégio de escrever 3 livros, pelo menos, voltados para a área da família. 2008, vivi um novo desafio, que foi assumir a função de diretor e orientador pedagógico do nosso seminário. E estivemos ali de 2008 a 2020, como foi lembrado aqui pelo pastor Vaxuel, no ano da pandemia, num momento bastante crítico, e estivemos por 3 anos junto a esta instituição que tem sido uma casa de profetas em nossa região, tudo pela graça de Deus. Hoje, exatamente hoje,
é mensário do novo ministério aqui na Igreja Batista Jardim Surubi. Exatamente hoje, 3 meses de ministério, e o Senhor tem nos conduzido de maneira graciosa nesse tempo. Meu coração, ele transborda de gratidão. Eu agradeço a Deus pela sua fidelidade ao longo desses 20 anos, sustentando, guiando, renovando minhas forças a cada dia. As palavras que disse no meu início de ministério, eu continuo carregando elas comigo até hoje, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. A minha família, meu porto seguro, que caminhou comigo em todos os momentos com amor, com paciência, com apoio incondicional, vai a minha mais profunda gratidão. A minha esposa, que é quem me conhece mais do que qualquer outra pessoa, a minha gratidão profunda. Adma, te amo e te amo muito. Aos familiares em geral, aos nossos pais, eu vou me referir aos nossos pais, nossos sogros, irmãos, cunhados e sobrinhos. Vocês sempre foram fundamentais nessa jornada. Esse monte de sobrinhos que estavam aqui cantando, tocando, louvando, no aniversário de quase todos eles, desde 1 ano de nascido, quem orava? O Wallace, o pastor da família. Sempre o pastor que ora, sempre o pastor que ora. E é um privilégio poder orar por essa nova geração que tem surgido cada dia com tanta vontade de servir ao Senhor. Eu agradeço muito a vocês. Agradeço às igrejas que tive o privilégio de pastorear. E eu descobri uma coisa, que mesmo em um período sem estar formalmente vinculado a um ministério de uma igreja local, a gente não deixa de exercer o ministério pastoral. Porque o nosso ministério pastoral, ele não está circunscrito. E talvez eu precisei passar por um período para compreender isso de uma maneira melhor. Ele não está circunscrito, limitado à formalidade de um ofício de titularidade em uma igreja. Eu descobri que eu fui pastor no fundo de um depósito, de um supermercado, como eu nunca tinha sido, talvez, em algum outro momento da minha vida. E descobri que não tem nada a ver com estar no ofício à frente da titularidade de uma igreja. Tem a ver com ter a vida disposta à disposição de Deus para servir a Ele no seu reino. Então agradeço a cada uma das igrejas que tive o privilégio de pastorear. Obrigado pela confiança, pelo respeito, pelo carinho, por me permitirem servir ao Senhor junto com vocês. A Igreja Batista Jardim Surubi, que hoje completamos 3 meses, nós estamos ainda na volta de aquecimento, amém? Estamos começando, e o nosso desejo é que Deus nos abençoe por uma longa trajetória, para que a gente continue neste bairro, ganhando mais e mais almas para o reino de Deus. Aos colegas pastores, companheiros de jornada, minha mais profunda gratidão pela amizade, pelo conselho, pela parceria na obra de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, mas até aqui não é ponto final, não é isso? Até aqui não é ponto final, até aqui não é final da linha, até aqui é porque ainda tem mais além daqui. Então nós seguiremos firmes para a glória de Deus. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dEle, porque tudo é por Ele e é para Ele. Muito obrigado a todos os irmãos. Eu quero convidar o pastor Samuel. O pastor Samuel vai estar nesta noite nos abençoando. Convidamos a ele para estar nesta noite nos trazendo a palavra do Senhor.
ao longo de um período que foi o ano 2025, eu mencionei aqui no culto de posse, o pastor Jeová um dia, era um final de tarde de sexta-feira, ele me enviou uma mensagem e disse assim: antes do término do ano 2025, Deus já terá conduzido o irmão de volta a um ministério de uma igreja local. Eu mencionei isso aqui no nosso culto de posse. Pastor Samuel, se não foi todos os dias, foi dia sim, dia não. Eu recebia muitas mensagens da parte dele, de encorajamento, dizendo: pastor, Deus ainda tem muito para realizar na sua vida e através da sua vida. Foi para mim um privilégio conduzi-lo lá no ministério da igreja em Laje do Muriaé e entregar a ele ali o cajado. Para mim é um privilégio, pastor, nessa noite tê-lo aqui conosco para nos trazer a palavra de Deus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Uma noite realmente de muita emoção, lembranças, né? Como o pastor disse, me lembro bem quando ele me deu posse na Igreja Batista em Laje. E se eu não me engano, o tema do sermão do Senhor naquela noite foi: igrejas precisam de pastor e pastores precisam de igreja. Foi algo dessa natureza, né? Eu me lembro do tema. Também feliz porque se eu pastoreio 2 igrejas hoje, né? O pastor Gilberto me deu posse em uma, e o Vaxuel me deu posse em outra, né? O Vaxuel está ali, né? Então, os 2 responsáveis por eu estar aí há 16 anos no ministério estão aqui. Eu fico feliz. Que Deus abençoe o pastor Gilberto, toda a família, a igreja, e com certeza é o início de um ministério abençoado e frutífero. Nós vamos refletir nessa noite sobre a importância de homens com convicção. E digo homem porque vou direcionar a palavra ao pastor Gilberto e também aos pastores, né, ao ministério pastoral. Mas é claro que a convicção é necessária para todo crente, seja ele homem, mulher, né, jovem, adolescente. Mas dirigindo-me ao pastor Gilberto, ao ministério pastoral, vamos pensar sobre a necessidade de homens com convicção. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 14. Abra sua Bíblia, mesmo que seja projetado, abra o texto, por gentileza. Nós vamos começar a leitura no verso de número 6. Josué, capítulo 14, a partir do verso de número 6. Faça a leitura, peço aos irmãos que, por gentileza, a ouçam reverentemente, sendo ela a palavra de Deus. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo, assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o que o Senhor meu Deus de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos, continuo forte,
como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dei-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, quando fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. A necessidade de homens com convicção. Se nós temos um exemplo de alguém que tinha convicção daquilo que lhe foi dito, prometido por Deus, esse alguém é Calebe. É claro que nós temos tantos outros exemplos e que poderiam ser lembrados, mas nós vamos nos deter ao exemplo de Calebe, um homem com uma convicção granítica, um homem com uma convicção inabalável no Deus e na palavra de Deus. Um homem que serve para nós como inspiração nessa noite, para que aprendamos algumas importantes lições. O texto que nós lemos, ele tem uma teologia firmada e fundamentada na aliança, nos pactos que Deus fez com o seu povo. Aqui, o que Calebe está fazendo com Josué, nada mais é do que lembrando a Josué a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Calebe, ele tem viva na memória e no coração as promessas de Deus, os pactos de Deus, as alianças de Deus. O texto fala sobre isso, aliança. E aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver com o ministério pastoral? Tem tudo a ver, porque o ministério pastoral também é fundamentado em uma aliança. Deus diz para Israel: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência, com conhecimento e com sabedoria. Então o ministério pastoral, ele também é baseado numa aliança. Deus prometeu que daria pastores para o seu povo. Depois, no Novo Testamento, Deus faz com que o Espírito Santo separe homens para que esses homens exerçam o ministério pastoral. Lá em Efésios capítulo 4, verso 11, e a uns deu para pastores, outros para profetas, outros para doutores e mestres. Então, o ministério pastoral é fundamentado em uma aliança, em um pacto, em algo que Deus falou que daria, em algo que Deus falou que realizaria. Então, quando nós voltamos a esse texto e lembramos de Calebe e da promessa que Deus fez a Calebe, nós nos lembramos também das promessas que Deus fez a muitos homens a quem Deus chamou para o ministério pastoral. Nós nos lembramos dos pactos que Deus fez com muitos homens que Ele chamou para o ministério pastoral. Nós nos lembramos e devemos nos lembrar das alianças que Deus fez com os muitos homens que Ele chamou para o ministério pastoral. Pastor Gilberto, nós somos aliançados com Deus. Ele decidiu fazer essa aliança. Ele nos chamou para esse negócio, nos aliançou, nos amarrou nesse ministério, e a gente não consegue viver sem Ele, porque Deus decidiu, estabelecer aliança entre Ele, Deus, e homens a quem Ele separou para pastorearem o seu povo. Nós precisamos entender isso. O ministério pastoral precisa ser visto dessa maneira, como uma aliança entre Deus e aqueles a quem Ele chama, como um pacto que tem que ser cumprido e levado a cabo, porque há uma promessa, há uma palavra empenhada, há uma promessa de Deus que chama, e há uma promessa daquele que diz sim ao chamado. Então, quando Deus chama, Ele faz a parte dele na aliança. Quando eu digo sim, eu assumo o meu compromisso na aliança, e aí eu me alianço com Deus ministerialmente. E isso tem que ser ressaltado. Em tempos onde o ministério pastoral tem sido levado
ou visto, ou tratado, ou exercido de uma forma, infelizmente, quase que banal, né? Quase que insignificante. As pessoas, né, estão perdendo a noção da grandeza, da beleza e do valor espiritual e do peso espiritual que é o ministério pastoral. Esse texto fala sobre uma aliança. A entrada e a posse da terra prometida era a manifestação da aliança. Se Deus prometeu, ao assumirem a terra prometida, Deus estava manifestando que a aliança dele estava sendo cumprida. Esse texto também fala que aquela posse, que era a manifestação visível da aliança de Deus, não foi uma posse tranquila. Exigiu lutas, exigiu obediência, exigiu fé, exigiu esforço, exigiu batalhas intermináveis, incontáveis. Algo semelhante ao ministério pastoral, né? Algo muito semelhante ao ministério pastoral. E aí nós temos essa personagem tão importante, que é a personagem de Caleb. Caleb, aos 85 anos, ele se apresenta a Josué, e ele cobra de Josué algo que Deus lhe havia prometido. Não foi Josué quem prometeu a Caleb, foi Deus quem prometeu, inclusive para Josué e para Caleb. E agora os dois se reencontram. Josué, o líder do povo, sucedendo, né, o tão grande e importante líder Moisés, e Josué agora se submetendo à liderança de Josué. Ele procura Josué e ele cobra aquilo que Deus lhe prometeu. E ao cobrar o que Deus lhe prometeu, ele não estava colocando Deus contra a parede, claro que não. Ele não estava torcendo o braço de Deus, claro que não. Mas ele estava dizendo para Josué: Josué, eu quero que você se lembre de uma promessa e de uma aliança que Deus fez conosco, comigo e com você. Pois só nós dois trouxemos um relatório positivo. Só nós dois não desanimamos o povo. Só nós dois recebemos uma promessa que entraríamos na terra prometida. E eu quero que você então me dê a minha parte. E eu gosto muito dessa expressão lá no finalzinho, quando ele diz assim: me dê os montes, me dê o que Deus me prometeu, me dê Hebron, me dê aquilo que Deus falou que seria a minha posse. E a partir dessa fala de Caleb para Josué, nós queremos aprender algumas lições. Algumas lições importantes sobre a necessidade de homens com convicção. Caleb é um homem que demonstra profunda convicção ao procurar Josué e lhe fazer esse pedido, trazer à memória de Josué aquilo que lhe havia sido prometido. E nós aprendemos em primeiro lugar que homens com convicção, ou que a necessidade de homens com convicção, ela é necessária, importante, ela é relevante para os nossos tempos, pois homens com convicção têm a sua consciência em paz diante de Deus e dos homens. Homens com convicção, primeiro, de quem o chamou; segundo, para que o chamou; terceiro, de como está realizando o que foi chamado para fazer. São homens que têm paz diante de Deus e também diante dos homens. Porque ao procurar Josué, Caleb diz assim: eu e você, nós fomos os únicos que não murmuramos, que não reclamamos. Nós fomos os únicos que não olhamos apenas a parte negativa da terra que manava leite e mel de fato. E aí no verso 7, na parte B do verso 7, Caleb diz assim: eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Isso é convicção. Ele está dizendo assim: Josué, eu estou aqui diante de você hoje, 45 anos depois, e eu estou em paz diante do meu Deus, e eu estou em paz diante de você, e eu estou em paz diante do povo de Israel, porque há 45 anos atrás, eu falei toda a verdade sobre a terra que eu vi, que eu contemplei. Eu não negociei nem 1 milímetro do relatório que eu prestei a Moisés. Eu fui fiel
na transmissão daquilo que Deus me ordenou a fazer, que era trazer um relatório. Isso é paz, né? Um homem que faz o que Deus mandou fazer tem paz diante de Deus, porque ele é obediente, e diante dos homens, porque os homens são as suas principais testemunhas, que de fato ele é alguém obediente a Deus, que faz o que Deus mandou fazer. Caleb mostra uma convicção inabalável, 45 anos depois. Eu voltei e eu lhe dei um relatório verdadeiro. Eu não fui segundo a maré, eu não segui a maré, eu não segui o fluxo, eu não dei um jeitinho no relatório, eu não mudei o relatório, eu não me preocupei em agradar Moisés, eu não me preocupei em agradar o povo, eu falei somente a verdade, eu me preocupei em agradar a Deus. Essa convicção de falar a verdade, de transmitir a verdade, de não negociar a verdade, mesmo quando na contramão, mesmo quando contra o fluxo, traz paz diante de Deus e diante dos homens. Não é fácil, o senhor sabe que não é. Os pastores que estão aqui sabem que não é fácil falar a verdade, ser fiel à verdade, não abrir mão da verdade, não negociar a verdade. Caleb e Josué, eles foram ultrajados pelo povo. Se aquele povo pudesse, junto com os outros 10 espias, eles teriam apedrejado e matado aqueles homens. Porque 10 falaram o seguinte: não vamos, porque nós vamos ser destruídos. Os homens são gigantes, são como, nós perto deles somos como gafanhotos. Aqueles 2 homens, Caleb e Josué, disseram: tudo é verdade, mas o nosso Deus é maior do que eles. E se o nosso Deus prometeu, Ele nos dará a terra. Um homem com convicção, ele transmite toda a verdade, o tempo todo, em todas as circunstâncias. Ele não abre mão disso. E nós, pastores, lidamos com a verdade, que é a palavra de Deus, né, o tempo todo. O peso do ministério pastoral é esmagador, porque quando a gente assume um púlpito e abre uma Bíblia, nós não estamos falando o que nós queremos falar. Nós não estamos falando o que desejamos falar. Nós estamos transmitindo uma verdade absoluta, uma verdade inerrante, uma verdade poderosa que é a palavra, e nós não podemos negociá-la. Nós precisamos estar aqui em paz com Deus e em paz com os homens, pregando essa verdade. Então, pastor, em primeiro lugar, um homem com convicção é um homem que está em paz diante de Deus e diante dos homens, porque é alguém que não negocia a verdade. Em segundo lugar, precisamos de pessoas, de homens, de pastores com convicção. Porque homens com convicção sabem a quem estão seguindo e por que estão seguindo. Verso 8. Eu quero destacar uma frase no verso 8. Também a frase B. Diz o seguinte, Caleb falando: da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Daqui a pouco nós vamos ver que Moisés também dá um testemunho semelhante a estes em relação a Caleb. Mais para baixo um pouco, Moisés também vai falar: Caleb seguiu o Senhor. Então o próprio Caleb testemunha que ele seguiu o Senhor, e o próprio Moisés vai testemunhar que Caleb seguiu o Senhor. Homens com convicção sabem a quem estão seguindo e por que estão seguindo. Caleb estava seguindo o Senhor, não apenas Moisés. É claro que Moisés era um líder, e como líder ele devia ser seguido, ouvido, mas ele não era mais importante que Deus. Caleb não estava seguindo apenas uma nação, ele estava seguindo o Senhor da nação, ele estava seguindo Deus. E ele diz o seguinte: da minha parte, eu decidi seguir o Senhor, o meu Deus. E ele encerra dizendo: e eu decidi fazer isso de todo o meu coração. Eu estava lendo esse texto, falei: meu pai, que coisa difícil é seguir a Deus de todo o coração. Porque seguir a Deus de todo o coração requer uma coisa dos pastores que é muito pesado, que é a entrega absoluta e incondicional da sua vida para o ministério pastoral.
E algumas vezes a gente se pergunta, eu já me perguntei, pastor, né? Será que vale a pena essa entrega absoluta e incondicional? Será que vale a pena abrir mão de tudo, como o Senhor disse, né? Quando jovem, aos 24 anos, cheio de sonhos, né? Será que vale a pena abrir mão de tudo isso para uma entrega absoluta e incondicional a Deus, à vontade de Deus? Mas hoje eu digo com muita convicção que sim, e que se eu pudesse voltar no dia 23 de dezembro de 2009, lá em Laje, naquela noite que o Senhor me deu posse, 1000 vezes eu tomaria posse como pastor e estaria pastoreando até hoje. Porque sim, vale a pena entregar a vida de forma absoluta e incondicional para seguir a Deus e para fazer o que Deus está nos mandando fazer. Porque Deus não quer apenas que nós o sigamos de forma contemplativa. Deus quer que nós o sigamos de forma ativa, trabalhando, servindo, fazendo a vontade dEle, lutando, se esforçando, se gastando para Ele e para a obra dEle. Somente homens com convicção conseguem fazer isso. Sem convicção, com pouco tempo de ministério, alguns estão jogando a toalha e não querem mais saber de igreja, de pastoreio e de mais nada. Mas um homem com convicção, com uma entrega absoluta, incondicional e completa, ele continua, porque ele sabe a quem está seguindo e por que está seguindo. Da minha parte, Caleb disse, segui o Senhor, o meu Deus, e eu fiz isso de todo o meu coração. Em terceiro lugar, homens com convicção, que são necessários para a igreja de hoje, são importantes, porque eles se lembram todos os dias que Deus é fiel e que nunca os desamparará. Homens com convicção não abandonam o ministério, não deixam o arado, não deixam de falar a verdade, não deixam de viver a vontade de Deus, apesar dessa vontade algumas vezes nos levar por caminhos de dores, de sofrimento, de lutas terríveis e inimagináveis. E eu digo, pastor, que se não fosse o cuidado de Deus, insuportáveis, nós não suportaríamos. Deus, ele tem uma bênção especial para os pastores, para que os pastores suportem a pressão do ministério pastoral, o peso do ministério pastoral. E quando eu digo peso, eu não digo fardo. Tem uma diferença de peso para fardo. Eu não estou dizendo que é um fardo, eu não estou dizendo que é ruim, eu não estou dizendo que é terrível ser pastor, estou dizendo que é aquele peso da alma, é aquele peso que todo pastor tem no coração, de dar conta das ovelhas de Cristo, de cuidar da igreja de Cristo, de ser fiel à palavra, à verdade, de ser fiel ao serviço que lhe foi confiado. É desse peso que eu estou falando. Mas pastores com convicção não se esquecem nem um dia que Deus é fiel e nunca os desamparará. Olha só o verso 9. Eu gosto muito dessa expressão do verso 9, quando diz o seguinte: depois dele dizer, né, da minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o meu coração. Olha só agora o verso 9. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente. Por isso, depois ele diz o seguinte, testemunho do próprio Moisés em relação a Caleb. E olha que receber uma palavra dessa de um gigante da fé como Moisés é uma honra muito grande, é um quilate, né, muito grande. Pois você seguiu o Senhor, meu Deus. É Moisés quem está falando isso para Caleb. Sabe o que Deus está falando nesse verso aí? Está falando assim, Caleb, porque você foi fiel, porque você foi convicto, porque você não negociou a palavra, porque você me seguiu, porque você continuou me seguindo, por isso, Caleb, por isso, eu vou te dar aquilo que eu te prometi. Por isso, eu vou cumprir na sua vida tudo que eu te prometi.
porque você decidiu seguir o Senhor seu Deus. Moisés disse para Calebe: você receberá a terra que Deus lhe prometeu. Isso tem nome, e o nome disso é provisão, o nome disso é cuidado. 45 anos depois, Calebe recebe tudo o que Deus lhe prometeu. E eu não tenho dúvidas nenhuma, que durante 45 anos, Calebe esperou que isso acontecesse. Ou seja, ele se lembrava: Deus vai cumprir a promessa. Deus não vai me desamparar. Deus não vai me esquecer. Deus não vai me abandonar. E esta convicção que fez com que Calebe esperasse 45 anos. Somente um homem com um coração tão convicto é capaz de esperar tanto tempo. Porque em Deus nós podemos esperar, porque Deus cumpre tudo o que Ele promete. Ele é fiel, Ele não mente, Ele não nos engana, Ele não nos ilude. Ele fala e Ele faz, mas algumas vezes tem um tempo da espera. E somente homens com convicção conseguem esperar. Mas eles não esperam apenas confiados, ou melhor, desejando receber algo de Deus. Eles esperam confiados na palavra de Deus. Se Deus me chamou para o ministério pastoral, eu vou pastorear. Se Deus me disse que um dia eu deveria dedicar a minha vida a Ele, eu vou dedicar, porque Ele vai cuidar de mim, Ele vai prover, Ele vai me sustentar, Ele vai abrir as portas. Convicção em um Deus que nunca nos desampara. Em quarto lugar, homens com convicção se lembram das promessas de Deus todos os dias. E aí está, bem conectado ao terceiro ponto. Olha só o que Calebe disse no verso 10. O Senhor preservou a minha vida como havia prometido. Ele diz assim: olha, eu não morri durante 45 anos, porque Deus me prometeu dar Hebrom. Então, todos os dias desses 45 anos, Ele preservou a minha vida, para que esse momento de posse da terra prometida acontecesse. Homens com convicção não se esquecem da promessa de Deus, ou melhor, das promessas de Deus. Ainda, no verso 10, ele diz: continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou. O homem estava com 85 anos, o seu corpo talvez desgastado pelo tempo, talvez o seu corpo desgastado pelas pressões das batalhas diversas que enfrentou, mas a sua alma forte, inabalável, porque a sua alma estava alicerçada nas promessas do Deus que o chamou. O Senhor preservou a minha vida como havia prometido. Continuo forte como no dia que Moisés me enviou. Essa convicção de Calebe, ela vem de alguém que não se esquece das promessas de Deus. Lá na igreja eu falo muito isso, Se nós nos lembrássemos das promessas de Deus todos os dias, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia, Ele é o meu pastor, nada me faltará. E se nós fôssemos recitando as promessas de Deus diariamente, a nossa alma sofreria menos, nosso coração ficaria mais sossegado, mais quieto. É claro, que as adversidades, elas são terríveis, e elas trazem consigo efeitos colaterais que são impossíveis de não sentir no corpo e na alma. Mas as promessas de Deus são refrigério, elas são remédio, elas são um tônico espiritual que nos mantém com uma convicção inabalável naquilo que Deus prometeu. Em quinto e último lugar, homens com convicção entendem que o que nós precisamos, ou melhor, que o que nós mais precisamos é da presença e da bênção de Deus. E aqui não está no singular, não é bênçãos. Isso está lá no verso 12 a 15. Não é bênçãos, é bênção.
Olha só o verso de número 13. Então Josué abençoou, no plural, perdão, no singular, abençoou. Esse abençoou aqui tem um caráter de aprovação, tem um caráter de validação daquilo que daquilo que Caleb esperava. Ele não só abençoou, como ele deu Hebrom para Caleb. Aqui nós temos o fechamento de uma promessa feita 45 anos atrás. Aquele homem, junto com os outros 11 espias, foram lá e olharam a terra. A terra manava leite e mel. As frutas eram gigantes. A terra produzia. Era exatamente como Deus tinha dito. Mas 10 decidiram destacar aquilo que havia de difícil, de complicado, de adverso ali na terra. As cidades fortificadas, os homens preparados para a guerra, os guerreiros muito altos. Caleb e Josué, eles destacaram o poder de Deus e a promessa de Deus. Essa terra é nossa. Deus nos prometeu. Nós só precisamos tomar posse. Ela já é nossa. Nós não temos que fazer nada para merecê-la, porque ela foi nos dada por bondade e por graça de Deus. Ela já é nossa. E aqui nós vemos o fechamento dessa promessa para Caleb, porque Josué fielmente dá a Caleb Hebrom, e Josué bondosamente abençoa Caleb. Sabe por quê? Porque para exercer o seu ministério ali em Hebrom, como chefe daquela tribo, como líder daquele povo que habitaria ali, Caleb precisaria da presença de Deus e da bênção de Deus. Duas coisas que nós precisamos. Sem elas, nós não conseguimos nada. A presença de Deus e a bênção de Deus. A aprovação de Deus. A validação de Deus sobre aquilo que estamos fazendo. Sendo que aquilo que estamos fazendo é a vontade dEle. Foi aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu acho muito interessante esse pedido. Dei-me os montes. Pode parecer um pedido romântico, né? Pode parecer um pedido agradável. Dei-me os montes. Dei-me Hebrom. Mas Hebrom não era um lugar tão agradável e tão fácil assim. O texto prossegue do verso 12 até o verso de número 15. Vai falar sobre um pouquinho de Hebrom. Hebrom ainda era uma cidade, ainda era uma terra que tinha lá os descendentes dos Anaquins. Ainda tinham lá guerreiros. Caleb teria que guerrear, que lutar, que batalhar. Caleb teria que conquistar. Caleb teria que se esforçar. Não era apenas entrar na terra, deitar em uma rede preguiçosa e gozar a sua velhice em paz, depois de esperar por 45 anos. Depois de 45 anos, era entrar na terra para conquistar a terra e tirar da terra aqueles que não deveriam estar ali. Sabe por quê? Porque Hebrom não era uma terra qualquer. Hebrom e aquela região não era uma região qualquer. Ali era onde Abrão, Abrão, havia estabelecido seu primeiro acampamento após entrar em Canaã. Ali não era um lugar qualquer. Ali era um lugar com um peso espiritual para a nação de Israel muito grande. E aqueles que estavam ali eram intrusos e deveriam ser expulsos e vencidos, porque aquela terra pertencia ao Senhor e ao povo do Senhor. E Caleb, então, não está ali apenas para gozar das suas férias ou da sua aposentadoria depois de 45 anos, mas para tomar posse da terra. Ali, Abraão comprou o campo de Macpela, a primeira porção de terra que os patriarcas possuíram em Canaã, onde foram sepultados Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó,
Lia e tantas outras personagens do povo de Israel. Não era uma terra qualquer, não era apenas um pedaço de terra. Ali era um lugar especial para Deus e para o povo de Deus. E aqueles homens que habitavam aquela terra não deveriam estar ali. E 45 anos depois, Calebe foi levantado por Deus para tomar posse daquela terra, para vencer aqueles homens, para entrar na terra que Deus lhe prometeu. Repito, não para descansar e gozar da sua aposentadoria, mas para servir a Deus, para lutar com Deus, para cumprir a vontade de Deus, para fazer toda a vontade de Deus. Hebrom era o epicentro da promessa da terra prometida. Hebrom era o coração da terra prometida, que Deus havia prometido ao seu povo. Não era uma terra qualquer. E Calebe, 45 anos depois, cheio de convicção, diz para Josué: me deem os montes, me dei Hebrom, porque eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer nessa terra. Eu quero batalhar, eu quero lutar, e eu quero tomar posse dessa terra, porque ela pertence ao meu Deus e ao povo do meu Deus. Eu encerro dizendo que Calebe não apenas cria nas promessas de Deus, mas ele queria vivê-las plenamente, mesmo depois de tanto tempo. A espera de Calebe é um testemunho vivo da fidelidade de Deus ao longo do tempo e da recompensa pela paciência e pela perseverança de Calebe. A espera de 45 anos é um elemento crucial que vai sublinhar a extraordinária fé e convicção de Calebe e exaltar a fidelidade e a providência de Deus. Aquele tempo de espera, ele estava na agenda de Deus. Mas também, pastor Gilberto, o tempo do encontro de Calebe com Josué também estava na agenda de Deus. Tomar posse da terra prometida aos 85 anos, com o vigor que ele tinha aos 40, também estava na agenda de Deus. Calebe era um homem que não foi riscado da agenda de Deus, porque ele era um homem comprometido com a verdade. Sabia a quem seguia e por que seguia. Um homem fiel, um homem de convicção, um homem que amava o seu Deus, um homem que cria nas promessas do seu Deus, um homem que se apresentou para servir, um homem que se apresentou para terminar a obra que Deus havia dado a ele para realizar. 45 anos depois, ele diz: eis-me aqui, pode me enviar, Calebe. E um homem, pastor Gilberto, que recebeu as duas coisas, que talvez entre as muitas coisas importantes, elas estejam entre as principais, né? Existem muitas, mas talvez elas estejam entre as principais. Calebe recebeu a bênção de Deus e a garantia da presença de Deus para que ele tomasse posse de Hebrom. Me deem os montes, me deem Hebrom, porque eu quero servir a Deus, independente do que me espera lá. Eu fui chamado para servir, eu fui chamado para fazer a vontade daquele que eu tenho seguido durante todo esse tempo. Eu fui chamado para conquistar a terra que Deus me prometeu. Nós fomos chamados por Deus, pastor, para cumprir uma missão aqui. Nossa missão é muito clara, né? É cuidar das ovelhas do Cristo e da igreja do Cristo até que Ele volte e entregá-las a Ele imaculada, né? Como uma noiva imaculada. A nossa missão está muito clara, né? E nós devemos dar cabo a essa missão, ou, né, com o tempo de ministério que Deus estabelecer para nós, ou com a morte, que para nós é glória, ou com a volta de Jesus, que também é glória.
Para nós está muito claro o que Deus nos chamou para fazer. Mas eu encerro com a última frase afirmando que somente homens de convicção farão o que Deus os chamou para fazer até o fim. Somente homens de convicção servirão a Deus até o fim e cumprirão toda a vontade de Deus, todo o ministério que Deus lhes confiou. Que Deus o abençoe, pastor Gilberto, para que esta convicção que o Senhor já tem, o conduza aqui, nesse ministério que o Senhor confiou ao Senhor. E que com certeza será um ministério muito abençoado, porque o Senhor tem a presença de Deus e a bênção de Deus. Amém? Meus irmãos, chegaram até aqui, nesses 20 anos. Quando iniciamos o ministério, Adma, eu e Lucas, e depois veio o Tiago também no decorrer dessa caminhada. Somos uma família que busca viver juntos a maneira como o Senhor nos conduz na condução do ministério pastoral nosso enquanto família. Eu quero chamar nesse momento a minha família para estar aqui, Adma, Tiago e Lucas. Os nossos 2 filhos são bênção na nossa vida. Nós vamos juntos louvar ao Senhor juntamente com a igreja. Eu queria convidar você a se colocar de pé, se você puder. Há uma canção que ela retrata um pouco sobre a bondade de Deus. É um pouco porque Deus é tão bom que é impossível a gente descrever a bondade de Deus em poucas palavras ou letras. Mas vamos nesta hora declarar juntos que nós amamos esse Deus que nos chamou, esse Deus que tem nos confiado um ministério a cada um de nós, independentemente de família pastoral. Cada servo do Senhor tem um chamado, tem uma vocação. Quero convidá-los a adorarmos ao Senhor juntos nesse momento, dizendo: te amo, Deus, tua graça nunca falha.
Bondade de Deus, gratidão, louvor a Deus, exaltação àquele que nos dá força depois de 45 anos, como fez com Caleb, tem feito com tantos e com cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Meus irmãos, nós estamos encerrando, não ainda agora. Eu estarei já aqui orando, logo depois o Nova Geração vai estar louvando ao Senhor aqui ainda, junto com os irmãos, e eu quero estar ali à porta, mas que os irmãos não se retirem, que a gente esteja por aqui ainda. Nós preparamos um refrigerante com algum lanche para estar servindo aos irmãos, e estaremos assim ao som do grupo Nova Geração, nesse momento então, nos confraternizando na presença do Senhor. Oremos. Pai, graças te damos nesta noite por esta celebração. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão precioso de culto ao Senhor. Agradecemos por estarmos na tua casa nesta hora. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde aqui vir, cada família que aqui se fez representada. Muito obrigado, ó Deus, porque somaram-se a nós nesta grande celebração, em gratidão ao Senhor por estes 20 anos servindo ao Senhor, eu e minha família, através do ministério pastoral. Muito obrigado, Senhor, porque tem sido prazeroso, tem sido uma honra poder te servir. E abençoe a vida de cada um de nós que aqui estamos. Que a palavra ministrada, ela seja, ó Deus, acolhida em nosso coração e que possamos vivenciar em nosso dia a dia, em nossos ministérios, com alegria, aquilo que o Senhor tem ainda para realizar em nós e através de nós. Muito obrigado por tudo, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a você que veio. Mais uma vez agradeço aos pastores que estão aqui conosco. Deus assim nos abençoe. Não vá embora rapidamente, fique por mais alguns instantes ainda. Fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha,
mim.